Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia mais uma vez, né? Queria agradecer muito aí pela oportunidade, pela manhã. A gente tem aqui o privilégio, né, de ter o Léo com a gente, o Alê, time da Lincana. E eu lembro quando o Hernandes falou pra mim lá atrás, cara, tô num projeto bacana, vai ser algo muito bom aí, uma plataforma de SRM que vai ser disruptiva, friendly, e eu creio que a Lincana tem muito a cara do Léo, é um cara inteligente, um empreendedor jovem e tal, e isso se traduz naquilo que eles se propuseram oferecer para o mercado, né? Então não tinha como falar aqui de tecnologia, que é mais a tua praia do que a nossa, não. Sem primeiro te agradecer e parabenizar antecipadamente por aquilo que vocês construíram, né? E, cara, obrigado por você estar aqui. Fala um pouquinho aí da forma que você se sinta à vontade, da história, do porquê, do empreendedorismo, como surgiu o Lincana. E depois a gente parte para parte aqui, mas eu creio que a tua experiência, quem você é, com o time que você tem, que é formidável, não tenho dúvida alguma que influencia muito essa galera, essa nova geração de procurement, que é a característica aqui da área, né? E inspira a gente. Cara, obrigado aí, fica à vontade com a gente tá em casa. Boa, poxa, essa foi uma das melhores apresentações que eu já tive aqui. Tô até sem palavras, cara. Mas eu que agradeço, Fish. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Super legal também. Eu tava brincando aqui antes, né? Tipo, eu sinto até a pressão, né, do palco histórico aqui. Pô, o debate é bom, a pressão é tomate, né? O pessoal já vai, as críticas, né? Sai depois no Twitter. O cara passou vergonha lá na Auditório da Folha. Eu acho que essa é curioso, né? Porque você começa a empreender, você se vê contando a mesma história 200 milhões de vezes, né? Então, mas você vai percebendo também que você vai criando ou você vai entendendo novas versões da sua história, porque você também é um capítulo diferente a cada ano que se passa. Ele fala, por exemplo, dessa época lá que a gente trocava ideia 19, 20, ou seja, já 70, ou seja, a idade já não é nem denunciada, já foi, né? Já passou, mas esse era, tipo, o início da Lincana, e eu acho que isso também traduz muito o que é que eu era como empreendedor lá, né? Tipo, era um primeiro grande projeto, assim, que eu estava realmente apostando alto, assim, no sentido de ser ambicioso, né? A gente tinha aquela visão de, cara, a gente vai fazer uma empresa de tecnologia, então modelo Vale do Silício, vamos captar dinheiro e vamos para lá, e São Francisco, e pô, IPO, e vamos competir com a SAP, e a gente somos todos gênios, né? Tipo, isso era aquela ingenuidade de quem não tem a mínima ideia do que está fazendo, né? E aí só por não saber que você vai lá e faz, porque, poxa, eu não tinha experiência empreendendo. Eu não entendi absolutamente nada de procurement. Eu nunca tinha ouvido falar em procurement na minha vida. Eu sou advogado de formação, né? Ou seja, what the hell, né? Tipo, o que é que você está fazendo aí, né? E fui, sabe-se lá, assim, tem as idas e vindas, né? Eu estava até falando para o Fish aqui, curiosamente, a história da Lincana começou muito perto aqui, porque o nosso primeiro escritório foi dentro da Porto Seguro, a seguradora, né? Que tem aqui a metade do bairro aqui lá. Metade. Os caras têm uns 50 prédios lá. Porque um dos primeiros projetos em que a gente foi acelerado estava lá com eles e tal, um programa de inovação que eles tinham na época. E a gente lá, tipo, a gente vendia a emissão de certidão negativa para escritório de contabilidade. Tipo, a gente, caramba, vamos ficar rico fazendo isso. E eu fiz, pô, galera, eu estudei contabilidade, sou advogado. Ninguém ganha dinheiro. Contador não sabe ganhar dinheiro. A gente vai ser fornecedor de contador, pô. A gente vai ficar sofrendo lá junto, né? Então, o que a gente tá fazendo? E aí, depois a gente descobriu que em empresa grande tem áreas de riscos muito grandes. E o pessoal tem dinheiro e tá muito preocupado com risco. Aí fez, pô, esse pessoal também gosta de emitir certidão negativa, puxar capivara de sócio e tal. Pô, a gente acha que tem tecnologia aqui que a gente pode montar. Vamos lá, porque o pessoal tem mais dinheiro talvez do que essa galera aqui, né? Só que quando a gente também chegou lá, tinha gente pra caramba fazendo coisa, né? Tipo, pô, já tem solução disso, daquilo, de compliance internacional, nacional. Aí eu lá, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui de novo, né? E aí foi nessas andanças aqui pertinho que a gente acabou se deparando com a área de compras, né? Que aí eu entendi o que era o bicho da área de compras, né? Que, queira ou não, em várias empresas a gente vê um movimento de mudança nisso, mas ainda é uma área
negligenciada, né? O patinho feio, né? Sim. Pô, a área que, o pessoal não ajuda em compras, vem trazer problema, desacelera, eu quero comprar, tem que passar, vai burocratizar tudo. E eu via uma carência muito grande, né? De boas soluções, né? De sistemas dedicados, né? À área de compras. Não, o pessoal de compliance faz e a gente pega o que está lá. Não, mas realmente sistemas que atendessem diretamente essa área, e foi aí que começou essa relação, né? Esse namoro com procurement, com suprimentos. Esse jogo de empreender é muito tentativa e erro, né? Então, a gente vai entendendo também quais são os nossos caminhos. Então, 7 anos depois, não vou dizer que eu tinha qualquer noção, né? Eu acho que Hernandes me ensinou muito, né? Foi um dos grandes mentores da Lincana lá na época. Mas o que a gente precisou também foi entender qual era a nossa identidade. A gente veio aqui para fazer o quê? E por que a gente se diferencia? Porque vocês sabem como é, vocês todos, né, direto ou diretamente compram. O maior problema hoje em dia é ruído, né? Tipo, cara, eu entro no Google, vou botar, sei lá, uma matéria-prima, uma agência, um software, e aparece 50 mil opções, né? Eu vou conversar com amigos, cara, fulano e ciclano usa tal, fulano e beltrano usa tal, e pô, o que é bom e o que é ruim, né? Tipo, como é que a gente faz para escolher hoje em dia? É muito mais difícil do que era há 15, 20 anos atrás. E entender o que a Lincana é hoje, né, fez com que a gente tomasse várias decisões. Então, o que é que diferencia hoje a Lincana de uma empresa de tecnologia que tem muito a minha identidade, coisas que eu acredito? A gente entendeu que a gente quer ser uma empresa independente. Então, aquela ideia lá, aquele sonho de vamos abrir capital na Bolsa, Vale do Silício, por exemplo, que é algo muito comum nesse mercado, a gente abandonou. A gente resolveu fazer um movimento inverso, a gente fez um movimento agressivo de recomprar nossos investidores, porque a gente fez, cara, não, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer ser independente. E qual é esse jeito da Lincana? O jeito da Lincana, que vocês vão ver, né, que vai diferenciar a gente e nosso produto, que é a coisa que eu sou obcecado, antes de tudo, é bom gosto e qualidade. Cara, se tem uma coisa que eu fico morto, não quando o cliente acha que meu software não é legal. É quando eu olho pro software e falo, cara, isso aqui não tá bom, né? Tipo, isso tá feio. Tipo, poxa, o pessoal já tá sofrendo o dia todo com o sistema ruim, a gente vai ser mais um sistema ruim que o pessoal vai usar. Então, eu tô muito mais preocupado em entregar um sistema de altíssimo nível. Poxa, você olha a experiência e fala, cara, isso me lembra os aplicativos que eu uso no meu celular. Né? Pô, a minha experiência ali no pessoal, agora eu tô achando algo no profissional também que me dá um pouco desse prazer, né? Porque vocês sabem, sistema empresa grande, cara, é sofrer, né? É sofrer para sair do outro lado, porque não tem muito sistema legal. E eu acho que foi essa identidade que a Lincana foi construída no mercado de compra, né? 7 anos depois, a gente já tem mais de 200 clientes, né? A maior parte, as grandes empresas do Brasil, né? As maiores, né? Desde empresas como o UOL, Grupo Einstein, Vale, Raizen, Suzano, XP. Então, a gente está no mercado financeiro, regulado, saúde, indústrias de base de uma maneira geral, porque a gente conseguiu, talvez, fazer a coisa mais, eu brinco assim, lunática, que é empreender nesse mercado de empresas grandes, que é tentar comprimir essa complexidade. Minha maior missão é conseguir fazer com que essa complexidade que vocês hoje convivem diariamente, ela seja um pouquinho mais fácil, ela seja um pouquinho mais legal, ela seja um pouquinho mais simples, com a ajuda da Lincana. E é isso que foi basicamente esse aprendizado, é um grande resumo, né? Porque eu sei que o papo aqui é outro, que trouxe a gente até aqui, que eu acho que conta muito do porquê a Lincana é como é e como a gente se diferencia dos outros também. Na sua visão, Léo, aí na experiência que vocês têm nesse ecossistema de fornecedores, o que você tem escutado? O que vocês entendem, até por serem assim, tecnológicos, estão buscando aprimoramento da ferramenta? O que você acha que ainda vem de tendência mesmo com essa IA? Acho que de um modo geral, né, como o mundo, mas depois em procurement, que é teu business, né, nesses próximos anos aí, os próximos 2, 3, 4, 5 anos. Boa. Não, legal. Acho que tem pano para manga esse debate aí, né? Tem muitos desdobramentos que a gente pode entrar. Só que eu acho que a primeira coisa que é importante, talvez, eu fazer aqui é um disclaimer do tipo, cara, beleza, eu tô teoricamente mais conectado, né? Porque a gente tô no segmento de tecnologia, as pessoas falam mais isso, eu tenho amigos que empreendem em AI, eu conheço os caras que estão empreendendo lá fora e alguns que já estão fazendo empresas relativamente bem grandes assim. Então você tá mais próximo, mas talvez o primeiro disclaimer de tranquilização é que ninguém
tem a mínima ideia do que vai acontecer ou do que está acontecendo 100%, tá, pessoal? Tem gente que vai se arvorar nessa competência de oráculo, né? De falar, o mundo acabou, né? Os empregos acabaram, se prepare. Sim, eu acho que todos nós temos que entender que as coisas vão mudar, já mudaram e estão mudando muito rápido. Eu lembro que logo quando o primeiro grande marco, né, que foi o GPT-3, né, lá da OpenAI, ele foi lançado, que eu vi, caramba, e tipo, era daquela época das alucinações, assim, gigantescas, né, tipo, você perguntava quantas vezes a seleção brasileira foi campeã, e metia lá 15 vezes, tipo, e você ainda achava maravilhoso, porque ele errava 30% e acertava 70%, e a gente ficava, uau! E eu lembro que eu fiz uma palestra sobre isso, né, e já na época já era o produto de crescimento mais rápido da história, né? Tipo, já era um produto que já tinha crescido mais rápido do que o Instagram, do que o WhatsApp. E o pessoal já estava falando, cara, tem alguma coisa diferente aqui, que é a velocidade, né? A adoção, né? Tipo, normalmente tecnologia, você sente um movimento diferente que está muito conectado com o engajamento que as pessoas dão naquela tecnologia, né? Quando a gente mudou para o mobile, redes sociais, etc., eu acho que, sei lá, o Grupo UOL deve ter aí pegou quase várias das grandes disrupções, né? Que é tipo educação, mídia, financeiro, esses foram os mercados que mais apanharam, tipo, e estão sendo pressionados de uma forma ou de outra. E quando surgiu isso lá nos idos de 22 para 23, tipo, mais ou menos nesse período que você estava falando, já era muito assustador. E aí você olha, corta para a OpenAI hoje, tem quase 1 bilhão de pessoas no mundo utilizando o produto. Cara, um negócio absurdo. Já tinha sido absurdo, agora virou assim, sem precedentes, né? O que, não só eles, né? Porque eles são só, talvez, a empresa que capitaneou a mudança, Sim. né? Mas outros vários vieram, né? De Anthropic e com Claude, né? Tipo, a gente vai ter todas as startups que a próprio Google, né, Facebook, né, Gemini, Llama e todos os outros modelos de inteligência que acompanharam e hoje já estão também no nível muito parecido, né, com ofertas no B2C e no B2B super relevantes, você viu que o mundo meio que, cara, virou, né, os canhões ali de atenção, né, para esse novo movimento. E realmente tem muitas similaridades ali, o pessoal vai fazendo vários paralelos, né, Revolução Industrial, cara, a internet, né? Tipo, que são os nossos. Até gente que fala, cara, talvez seja. Se deve ser esse negócio não parar, vai ser igual a descoberta do fogo, assim, em termos de salto tecnológico. Bacana, é isso aí. Acho que a gente fez aí uma primeira parte muito reflexiva. Acho que vem de encontro às provocações que a gente tem feito aqui com o time, né? E tinha até aqui um comentário de uma terceira pergunta, mas praticamente você falou, né? Alguns dizem que é a próxima revolução industrial, né? Diferente daquilo que aconteceu lá atrás. Não deixa de ser justamente uma revolução, né? Eu creio que para a gente pensar aqui, né? E partir aqui para umas duas perguntas do próximo bloco e depois ali também com o Rafa, é inevitável. A coisa já aconteceu, né? Acho que outro ponto que você comenta, e é bom sempre a gente lembrar, a gente precisa ter conhecimento para analisar aquilo que o filtro, né, a rede trouxe. Né? Então, como é que eu faço para distinguir? Eu estou em mar aberto, IA é um mar aberto grande, você joga a rede e vem inúmeros peixes, mas como é que eu faço para entender que é aquilo que eu estou buscando dentro de todo aquele apanhado de peixes, né? Fazer uma analogia aqui com a tua inteligência precisa existir, né, para filtrar aquilo. Então, eu vejo que a gente não pode correr o risco de nos tornarmos preguiçosos. Eu acho que esse é um dos piores riscos, tá? Eu até escrevi um artigo, acho que no início desse ano, sobre isso, que era, o título, acho que era mais ou menos assim: as pessoas não querem mais ler e por isso elas não conseguem mais escrever, né? Por exemplo, eu dei esse exemplo de leitura no LinkedIn. Muita gente que não consegue nem notar, né? Porque ele meio que, para você criar esse olho clínico de falar, cara, isso aqui tá genérico, isso aqui é de IA, isso exige bastante consistência em leitura, né? E você só consegue também entender estilos de escrita se você também escreve, se você está disposto a escrever, sei lá, um blog pessoal, você gosta de escrever artigos, sabe? Não importa muito onde, mas se você não pratica, né, obviamente você tende a não desenvolver tão bem quanto outras pessoas que praticam. E hoje nesse mundo, eu não vou nem falar do mundo de IA, mas primeiro, a minha crítica lá, você diz que eu sou jovem, mas eu tenho cabeça de velho, né? Eu fico lá tendo ranzinza lá, escrevendo sobre as coisas.
E eu falo muito de como essa primeira onda tecnológica com redes sociais foi o primeiro grande empreguiçamento das gerações, cara. O TikTok, para mim, é uma coisa assim, chocante. Porque uma vez eu vi um vídeo que era tipo, a imagem de cima tá acontecendo alguma coisa. É aqueles vídeos cortados, vocês já viram? Que é uma coisa em cima acontecendo, aí alguém jogando um videogame embaixo e uma voz narrando uma coisa completamente diferente. É tipo, contando a fofoca, né? Minha mãe foi não sei o quê. E aquela vozinha ainda de AI, né? Não é nem uma voz de uma pessoa. Cara, isso é a dopamina ali na última, para mim, aquela apoteose da falta de concentração que as pessoas hoje têm, porque a gente sai de uma tendência, não uma tendência, mas de premissas científicas, né, de que o melhor trabalho é realizado com foco, sem interrupções, né, o deep work, né, tipo, essa ideia que permeou muito o mercado corporativo, cara, o melhor que você pode fazer por alguém é deixar essa pessoa ter um momento da criatividade e etc. Não. E agora a gente está indo para um lugar em que tudo é interrupção, né? Por exemplo, eu não tenho notificações no meu celular. Talvez por isso eu demoro tanto para responder. Ficha sabe, eu sou horrível, né? Mas por que eu não tenho? Porque tem uma coisa que é automática. Você tem o seu celular aqui, ele apita. A primeira coisa que você faz Você vai olhar. Você olha, né? É o Instagram, é o WhatsApp, é a mensagem, né? Então, isso é essa cultura que a gente está sempre tentando sair do contexto. E quando você está nessa cultura de sair do contexto, primeiro, você tem uma dificuldade muito maior de concentração, né? Você tem uma dificuldade muito maior de se prender a conteúdos de longa duração. Então, por exemplo, a gente vê várias tendências nisso, né? Por exemplo, a música. A gente lá, vou falar da nossa época, mas sua época, Ficha. Da minha época, fala. Você pega Pink Floyd, meu pai adorava Pink Floyd. Tinha música de Pink Floyd de 14 minutos, né? Você ia Faroeste Caboclo, né? Saga do Vaqueiro, sei lá. Você vai ouvir música lá de 10, 15 minutos tranquilamente, achando uma maravilha. Hoje, as músicas estão otimizadas para não superarem 2 minutos de duração, porque esse é o tempo médio que uma pessoa está disposta a escutar uma música no Spotify, né? É isso aí. Então você vai fazer criativo lá para fazer alguma propaganda aqui da UOL, no LinkedIn ou no Instagram, onde quer que seja. Cara, vamos 10 segundos, 15 segundos, porque mais do que isso não vai rolar. E a gente está criando essa cultura das pequenas recompensas, né, de dopamina, e isso para a gente já tem sido muito danoso. Imagina para as novas gerações que são já criadas nesse mundo, né? Elas têm uma dificuldade muito grande de concentração, a ansiedade, começou 5 meses no trabalho, eu não saltei 5 graus na minha carreira, eu já tenho que procurar outro, e quando você vê o LinkedIn, em 25 anos já passou por 10 lugares, caramba, bicho, parece, né? Deve ser diretor já, né? A coisa, e eu acho que isso é muito preocupante, né? Por exemplo, na Lincana, a gente é uma empresa que trabalha muito com a cultura assíncrona, né? Tipo, exatamente, a gente não opera com muita reunião, a gente tenta dar o mínimo de interrupção possível, então eu forço muito meu time a escrever, né? Eu escrevo muito, a gente tem cultura de check-ins, de acompanhamento, exatamente para forçar uma ideia de, cara, você precisa dar transparência do que está acontecendo, criar um pouco dessa casca, porque aí você se comunica melhor, consequentemente você cria uma mentalidade mais crítica. A gente também precisa desenvolver a inteligência natural, né? É importante isso aí. Sou dessa linha. E aí nisso, Léo, por exemplo, até na sua vivência em outras empresas e tal, o que você entende, assim, de que a IA vai pedir desse profissional, sabe? No quesito pessoal mesmo. Então, assim, poxa, o que é o impacto da IA no dia a dia dali dos profissionais, né? O que vai precisar na capacitação e tal? Eu acho que tem um ponto base aí, né? Porque eu acho que eu vou até traçar esse paralelo, né? Aqui eu estou falando com profissionais que trabalham numa grande empresa, né? Numa corporação. E vocês têm vamos dizer assim, uma vivência e um contexto que coloca vocês numa caixinha ali, né? O que é que eu posso, o que é que eu não posso, né? O que é que eu vou ter permissão para fazer, o que é que a minha empresa vai me dar condições de fazer, não? Então não é tudo só o que a gente quer, né? Tipo, sei lá, empreender bem ou mal é um jogo do tipo, cara, liberdade para fazer tudo, inclusive bastante bobagem, né? Falar besteira, né? Mas quando a gente fala vou tentar conversar com o profissional que está aqui, traçar alguns paralelos ali,
a gente vai ver, por exemplo, a gente estava falando de DPW, né? Eu não fui para a DPW Amsterdã esse ano, mas eu fui para a DPW nos Estados Unidos, que eles fizeram uma edição lá, nova, né, que eles pretendem fazer todo ano. Para quem não sabe, a DPW é a Digital Procurement World. Hoje eles se consideram, eu acho que o mercado hoje considera a maior feira de tecnologia em compras do mundo, né? Tipo, eu acho que e lá onde, talvez não a maior, mas com certeza é uma das melhores, assim, onde eu vejo realmente as melhores tendências. Está muito bem frequentado agora, tipo, antes era uma coisa mais nichada de startups e de empresas ali emergentes, agora é SAP, Oracle, Coupa, Ariba, todo mundo tá nesse pau, OpenAI, tipo, tinha uma galera muito legal, assim, e já trafegando, né, e você vê essas grandes ideias. E aí eu vi, o nome dele era Sadia, eu até conversei com ele, era um cara do MIT, e ele estava apresentando um estudo que está reverberando muito até hoje, né? Que era um estudo do MIT falando sobre a adoção de soluções de inteligência artificial em grandes empresas, né? E aí teve uma estatística lá, o número que eu acho que mais reverberou no LinkedIn, etc., e mais gerou polêmica, foi a ideia de que, cara, 95% dos projetos de inteligência artificial estão fracassando nas empresas, então a adoção está baixa. E aí gerou aquele movimento de os dois lados, né? Primeiro, tem um lado de, cara, não, mas pô, os 5% é o que vai virar, lá. E o lado, tá vendo? É tudo hype, né? Esse negócio não dá certo. Todo mundo fica fazendo propaganda, tá tudo indo pro buraco e esse negócio aqui não vai para canto nenhum. Eu acho que tem camadas ali nesse dado que vão ajudar a responder essa pergunta, né? Primeiro, o número, ele está analisando o contexto de projetos de inteligência artificial que são realizados em grandes empresas. E aí você primeiro tem que entender, poxa, como é que normalmente um projeto como esse vai acontecer, né? Qual é o ambiente de inovação, né? É um ambiente de máxima liberdade ou é um ambiente que a corporação tenta inovar, mas controlar muito, né? Então você já deve ter ouvido muito dessa história, pô. Eu tô em outros grandes clientes, cara, inovação é muito, cara, vamos chamar uma consultoria, tipo a McKinsey, né? Tipo, eles vão tentar trazer a McKinsey com toda a sua burocracia também, né? E muitas vezes o projeto, ele já vai nascendo com várias camadas ali de, pô, mas a gente está tentando fazer algo diferente mesmo ou a gente está só dando uma roupagem e buscando um pouco mais do mesmo, né? E aí acaba que você acaba caindo na mesma estatística que projetos de inovação em grandes empresas têm, que é de muito baixa adesão, porque as camadas, né, de abertura para isso acontecer, não é IA o problema, né? Tipo, muitas vezes o problema está na estrutura da grande empresa. E aí eu trouxe todo esse paralelo porque você, profissional de compras ou profissional dentro de uma grande empresa, muitas vezes se vê dentro dessa caixinha. Tu fala, cara, isso não é o que eu quero. Pô, por mim, eu podia fazer isso, isso e isso, mas, pô, o ficha não deixa, né? Tipo, o board lá, né? O C-level deu a ordem e a gente vai ter que ir por aqui, né? Vocês têm regras que precisam ser seguidas. Então, como é que faz para a gente avançar apesar de tudo isso, né? Então, a primeira coisa que eu digo é, o que acontece com o crachá não é desculpa para o que você consegue desenvolver no pessoal, né? Então, por exemplo, antes de inteligência artificial começar a ser um tema na Lincana, né, a única forma da gente saber como usar a inteligência artificial no nosso produto é se a gente tiver alguma versação de inteligência artificial em algum lugar, né? Então, a primeira forma que eu usei inteligência artificial não foi no produto da Lincana. Lá em 23, quando eu vi, aí eu fiquei maravilhado, porque eu percebi, cara, esse negócio aqui é genial para fazer roteiro de viagem. Vocês já tentaram fazer roteiro de viagem? Dá um trabalho do caramba, você tinha que se perder e tal. Hoje em dia, pô, eu fui com meus pais, estava aqui, um amigo meu indicou, cara, vai em Guararema, que é uma cidadezinha legal, tal, não sei o que. Pô, roteiro Guararema. Pá, deu tudo. A estação Maria Fumaça, a cidade da vila de não sei quem, e almoço e não sei onde. Cara, tintim por tintim, caramba. O negócio aqui matou essas agências, lugares turísticos, né? Tipo aqueles guias que tinha. Pô, essa galera, coitada dessa galera, vai ficar desempregada rápido. Então, eu dei esse exemplo aqui muito básico do pessoal, mas, cara, hoje eu digo para vocês que a gente usa ChatGPT e Claude na Lincana. Claude é mais para a galera mais técnica, porque para código, para API, ele funciona um pouco mais legal, assim como, sei lá, o Gemini, enfim, acho que essas aplicações mais corporativas. O ChatGPT é muito bom no pessoal, né? Porque ele é fácil, é barato, enfim, dá para usar de graça boa parte do que ele oferece. Então, hoje ele com certeza é o software que eu mais uso no dia. Assim, de longe, assim, eu passo mais tempo
Porque tudo, de certa forma, eu peço algum tipo de suporte para ele. Então, eu acho que essa é a primeira grande provocação. Se isso ainda não é uma realidade para vocês, né? Se você não tem ainda esse copiloto ali lateral ajudando vocês no dia a dia normal mesmo, tá, pessoal? É pensar do mais básico, nas tarefas de é meu filho na escola, poxa, como é que eu vou ajudar ele? Eu não lembro mais nada da matemática que ele está aprendendo, cara. Você não precisa reinventar a roda com nada disso, sabe? Então, você já consegue criar uma vivência, né? Uma cultura de, pô, agora eu estou entendendo, porque se eu pergunto dessa forma, funciona melhor. E aí você já vai ler um pouco mais sobre isso, né? De falar, cara, por que ele não responde o que exatamente? Pô, ele tem aqui, se você estruturar dessa forma, se eu quebrar o contexto, né? Pô, se eu não mudar, jogar tudo de uma vez, eu for quebrando as instruções, então você vai aprendendo. Só que você vai precisar dessa vivência. E o primeiro lugar que você tem 100% de liberdade é no pessoal. Você não tem desculpa. Você faz o que quiser, né? A vida é sua, então você já consegue viver muito isso no pessoal. Mas no profissional dá também. Sim. Né? Porque você não precisa da autorização do Fischer para, me pedem para fazer aqui um strategic sourcing, ou me pedem aqui para abrir uma concorrência e eu usar inteligência artificial aqui para fazer uma pesquisa de mercado, né? Para equalizar a proposta. Putz, eu vou dar um exemplo aqui bem básico, Ale, de como essa versação vai criando soluções legais fora até do produto fim, né? Eu vou dar um exemplo do meu time de vendas, né? Mais uma vez, é outro time super enxuto na Lincana, então o pessoal precisa dar muita produtividade para o tipo de trabalho que eles fazem. E se tem uma coisa que compras de empresa grande gosta, é a tal daquela RFP. Vocês conhecem essa, né? Cara, 40 páginas, as primeiras 5 páginas é uma grande introdução sobre a empresa, Grupo UOL, estamos aqui desde 96, grande pra caramba, você quer comprar da gente, né? É uma honra comprar da gente, se prepare para comprar da gente. E aí vem aquele documentaço, né? Técnico comercial, cara, era chato pra caramba você lá debulhar, primeiro para entender se o produto atende o que o cara quer, né? Porque é um negócio tão gigante, assim, meu Deus do céu, esse cara quer um Frankenstein, né? Ele quer um milagre aqui. E aí meu time de vendas, o que é que a gente fez, cara? A gente deu acesso às ferramentas, tipo, se eu quiser usar o Plus, a empresa usa, vai usando aí e vai descobrindo as aplicações. E aí, quando eles recebem agora um RFP, eles criaram um agentezinho que tem lá as instruçõezinhas, que a instrução é entender o quanto tem de fit com a solução da Lincana e se não tem fit pelo menos de X%, dizer o que não tem para a gente já poder sinalizar como red flag. Então a gente joga lá o documento da RFP e aí quando volta tá lá 70% de adesão. E aí ele fala red flags. Essa solução aqui quer uma gestão de CLM, contratos e portal de notas fiscais. Opa, isso aí a Lincana hoje não faz. Né? Então o vendedor ele já vai obsurado para dizer, recusar a RFP, é portal de notas. Cara, não é a nossa. Então antes ele demorava lá lendo 50 páginas para sair de algum lugar e agora não mais. Resumo de reunião, né? Isso era uma coisa, cara, transcrever reunião, ver o que é que o lead pediu, quais são as oportunidades. Hoje eles têm não só o resumo, né, que é mais todo mundo hoje está usando, né, aquelas transcrições de reunião, mas eles já têm também um botzinho que eles criaram para do resumo já extrair a estrutura do e-mail de follow-up, porque você já quer mostrar a velocidade. Fala, eu quero deixar bem customizado, já quero responder 10 minutos depois, porque, nunca pode estar na mão do vendedor a lentidão. O comprador fica puto, não quer vender para mim, né? Já, tem jeito na praça. Atenção, né, cara? E vocês estão vendo aqui que eu estou dando exemplos que foram criados pelo meu próprio time de vendas, eu não pedi, tá? Outro legal, análise de contrato, né? A gente também tem, você manda aquela minuta padrão, né? Cláusula, time de segurança, privacidade e tal, 50 mil cláusulas. Aí já tem um bisurado, né? Vê o que é que tem de multa, vê lá o que é que tem de... que tem multa já é red flag. Exatamente, né? Obrigações lá mais perigosas, multa, já lista, isso aqui a gente vai ter que questionar. Porque antes ou você tinha que perder muito tempo, ou deixar passar, ou você vai ter que contratar mais uma pessoa que vai ter essa skill, vai ser o jurídico, vai ser o que quer que seja. Então, é nisso que vão começar a nascer essas grandes oportunidades, sabe? Porque as empresas vão começar, o CEO vai falar, vamos enxugar, pra que tanta gente e tal? Tem um comprador ali que o cara já é bom em analisar a parte técnica de contrato, não porque ele virou um gênio, virou um advogado do dia para noite, mas ele está usando ferramentas a favor dele que ninguém pediu para ele usar, né? Do mesmo jeito que eu não pedi para o meu time de vendas usar, mas eles começaram a entender como aquilo poderia automatizar parte da rotina deles de maneira muito simples. E esses exemplos que eu dei para vocês, eu gosto deles porque eles são muito simples de implementar.
eles são muito básicos no sentido, cara, não preciso ser o gênio do GPT ou do Claude ou do Anthropic aqui para conseguir fazer alguma coisa. Então, é aí que estão as grandes oportunidades, sabe? Eu lembro de ter um amigo meu, muito inteligente do mercado financeiro, cara, assim, um crânio, assim, ele é sócio de uma gestora grande, e eu era indignado que o cara não usava inteligência artificial, assim, tipo, indignado, tipo, cara, tu não sabe o tempo que tu tá perdendo nisso. Aí nisso ele perdeu um dos melhores analistas dele lá, o cara 7 anos de casa, foi mudar de empresa, ele ficou desesperado, cara, esse cara me ajudava muito e tal, não sei o quê. Aí eu dei de presente pra ele uma assinatura do ChatGPT e falei, cara, usa isso aqui quando tu for precisar fazer a tua próxima pesquisa de mercado para estruturação de dívida, lá, que é o business dele. E ele, não. Aí, sei lá, um mês depois, aí ele mandou uma mensagem. Ele, caramba, eu sou muito burro mesmo. Como é que eu não tava usando esse negócio assim, tipo, é mind-blowing, assim, quando a pessoa nota, sabe? Então, eu acho que vocês não podem deixar a casinha ali. Sou de uma corporação, já que a UOL não fez isso, aquilo, outro, então eu não tenho opções, né? Eu acho que esse é o pior lugar, porque eu acho que é o cara da zona de conforto. É o que vai... Tsunami vem, quando vem, eita, vem aquele layoff assustador e tal, mas o layoff não vai na galera boa. Vai no que a galera que ficou mais para trás e pô, não vai ter mais espaço, porque isso aqui, ó, a gente já está achando todas essas formas de fazer melhor, né? Não é legal. As empresas não fazem isso porque elas acham engraçado, é sádico, né? Tipo, o cara, vou fazer porque eu gosto de ver gente sofrendo. Não, pessoal, é o espírito do tempo. Foi assim na Revolução Industrial, foi assim na internet, o trabalho foi mudando, o perfil do profissional foi mudando, e eu acho que a provocação de não se deixar a caixinha da empresa determinar se você vai ou não acelerar e avançar nessa agenda, ou eu vou no pace da minha empresa, né? Se minha empresa não faz, eu não faço, e se ela faz, eu faço. Eu acho que não é esse o caminho. Legal. E aí, Léo, para fechar aqui nosso bate-papo e até abrir a pergunta pro pessoal aqui, pro time, hoje quem está escutando a gente aqui falando de IA e fala, nossa, cara, eu não sei nada de IA, quero começar, quero, para daqui 5 anos eu não estar defasado, enfim, quais suas 3 recomendações ou mais, aí fica à vontade, para quem, para hoje começar ali e entender de IA? Cara, eu acho que na linha do que eu falei, eu iria direto lá pro ChatGPT. Tem a versão gratuita, né? Tipo, se você realmente nunca usou, nunca teve familiaridade, é super fácil utilizar. Cara, desde o mais básico, né? Para criar uma imagem, para fazer um vídeo, para qualquer tipo de conhecimento. Então, acho que a minha primeira dica não é... Porque às vezes a pessoa fala, cara, mas eu não entendo nada disso, eu não sei fazer. Cara, o mundo não é feito por quem tem as grandes ideias. O mundo é feito por quem executa, tá? Então, tava até brincando com um amigo meu, a gente tava envolvido num projeto, e aí eu falei, pô, bicho, caramba, eu consegui fazer, eu convenci lá, a gente vai conseguir reservar o espaço lá que a gente queria, tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, porra, massa, ainda bem que eu tive essa ideia. Eu fiz, não, peraí, tu tá dizendo que foi a ideia que fez o negócio acontecer ou é o trabalho que eu tive agora nessa última semana para convencer o cara lá a liberar o espaço que não estava liberado? Então, a AI não é sobre a quantidade de vídeos que você vai assistir sobre AI e ver a galera do seu lado falando, né? Você pode assistir 10.000 horas sobre surf no YouTube, certo? Nada se compara àquelas 15 minutos que você tenta subir numa prancha em termos de experiência, em termos de evolução desse conhecimento. AI é a mesma coisa. É prática, é tipo, vai colocando em coisas fáceis de colocar no seu dia a dia, porque às vezes a pessoa quer, cara, eu tenho que colocar aqui na ponta da lança, na minha atividade profissional. Esse talvez seja o lugar mais difícil, porque, pô, não é o lugar que você não pode errar, você não pode ter incerteza. Então você não pode começar num lugar onde você tem um maior risco. Por isso que eu sempre falo, começa do pessoal, pô, você gosta de cozinhar, usa AI para te dar receita, tipo, eu adoro cozinhar, eu não olho mais internet, eu quero fazer um negócio diferente, eu falo, pô, mas só tem essa opção, me dê 5 variações, ele dá, não. Cara, você às vezes fala, caramba, é mesmo, receita, a Laura falou de receita, viagem e tal, tudo, treino da academia, né, tipo, cara, tipo, são muitas aplicações super simples, né, e que vão criando essa casca na gente. Tem uma aplicação que a gente está trabalhando de AI na Lincana, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? E é um dos meus grandes objetivos aí de lançar para 2026, que poxa, eu não quero mais que o comprador, que time de compliance, etc., tenha que se dar o trabalho para analisar a documentação de absolutamente nada de fornecedor. Isso tudo deveria ter outputs fáceis e objetivos.
Aí eu lembro que lá em 23, Rafa, eu olhei a tecnologia. O ChatGPT, pô, será que eu jogando um documento aqui ele consegue revisar? Ele conseguia. Né, dá uma alucinada ali. Mas eu não posso fazer isso pela interface do chat, né? Eu preciso de uma API para chamar isso do meu sistema, o documento ir e volta. Não tinha API. Não serve, né? Aí um ano depois, poxa, agora tem uma camada agora que você consegue chamar por API, por sistema. Só que você vai ter que fazer a conversão do arquivo em PDF, em texto, para do texto ele interpretar. Aí, tá um trabalho danado isso aqui. Aí foi passando o tempo. Aí esse ano, começaram assim, a surgir soluções absolutamente bizarras de validação documental. Assim, do tipo, numa escala assim, de qualidade, o cara já dá tudo pronto. Dá um PDF, volta aqui uma coisa. Eu fico, cara, agora não tem mais desculpa, né? É uma vergonha eu agora não resolver esse problema. Por quê? Porque o que você acha que era a tecnologia, né, e o que ela estava resolvendo há 1 ano, 2 anos atrás, já não é mais uma realidade hoje, né? Então, às vezes você fica o negacionista é muito esse do que viu, parou e, né, não é mais aquilo. Mas você se mantém informado, caramba, o que é o Sora, né? Léo falou ali do Sora. Poxa, eu sei disso porque eu estou acompanhando lá os portais de notícia, eu vejo lá quando a OpenAI lança alguma coisa, né? É uma guerra, né, de lançamentos, né? Você ficar ligado, legal, agora tem modelo de vídeo, eu trabalho em marketing, cara, eu preciso saber disso, né? É importante eu entender como é que eu posso usar isso, né? Será que tem um espaço legal? Então, essas informações vão criando muito insight, porque, como eu falei, os modelos não estão melhorando mais. Os modelos não estão melhorando mais, é forte falar, mas não estão melhorando mais de uma maneira mais significante. O que vai melhorar muito são as aplicações que você faz do modelo, são o que eles chamam dos wrappers, né? O que você coloca em volta, a estrutura dos sistemas e as soluções que você constrói em cima daquela máquina ali muito forte que, poxa, talvez vai ser esse motor que vai alavancar muito produtividade e vai diferenciar as empresas uma das outras aí para os próximos anos. Você está falando bastante do ChatGPT, né? Eu queria saber a sua opinião sobre o Copilot, que hoje é a ferramenta aqui da Microsoft que a gente teoricamente tem na companhia. Boa. Eu acho que os modelos também eles vão ter aplicações diferentes. Por exemplo, teve uma entrevista bem polêmica polêmica não, foi bem popular, né? Deu bastante mídia que o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, deu para um investidor, que ele deu umas alfinetadas lá no OpenAI, e ele falou uma coisa que eu acho que é verdade. O ChatGPT hoje é uma aplicação, talvez que esteja se posicionando muito forte no B2C, do tipo, ele é muito bom para atender nós, pessoas, né? Então, por isso que eu falava, qual é a ferramenta que eu devo usar? Se for na física, é ChatGPT. Eu acho que é a melhor, é a mais intuitiva, é a mais rápida, é a mais barata em vários aspectos, ela é multimodal. E você vai ter várias outras aplicações, por exemplo, no B2B. Por exemplo, o Copilot é uma solução que ela tem uma aplicação até mais técnica também, né? Tipo, o Copilot, você vai ver muito usado por times de desenvolvimento, ele vai ter aplicações para código, né? Então, para essa parte também de APIs, né? De você poder conectar soluções, embedar ela a outros sistemas, ela vai ter uma aplicação legal, que é muito similar à do Claude, da Anthropic, eles estão concorrendo muito nesse nicho. Então, o que você vai provavelmente ver, né, de diferenciação é um pouco do contexto em que está aplicado. Eu diria, tipo, o Copilot, ele veio muito forte porque, cara, a Microsoft jogou o jogo, né? Tipo, as empresas já estavam ali abraçadas com Teams, Azure, e eles, jogaram ali agressivamente o produto, e aí ficou muito fácil usar, né? Porque, queira ou não, eles colocaram embedado isso aos outros produtos, né? Então, cada vez mais, embeda no Excel, embeda no Teams, né? Então, eu acho que eu vou fazer um paralelo com o Internet Explorer. Por muito tempo, o Internet Explorer ele não era o melhor navegador, mas ele tinha o poder de distribuição da Microsoft. Ele era um navegador que estava lá, era de graça, estava disponível, e aí ele venceu essa corrida, né, e conseguiu até criar uma versão até competitiva, né? Muita gente falava, mas o Chrome é melhor, tal. Mas, o Microsoft Edge também é um navegador hoje competitivo. Então, eu diria que, se eu fosse avaliar tecnicamente, eu não diria que o Copilot ele é o melhor modelo em termos de resposta técnica, isso está até nas estatísticas,
mas ele vem com a força, né, de distribuição muito forte da Microsoft, que, bem ou mal, ela não pode ser desprezada porque ela já fez outros produtos vencerem e saírem da frente de muitos outros. Legal, Léo. Gente, obrigado aí pelo tempo. Eu queria encerrar aqui, mais uma vez agradecendo ao Léo, parabenizá-los, né, pela jornada da Lincana, né? Da Lincana, Da né? Lincana, que é a Da plataforma de SRM. E só agradecer mesmo aí pela caminhada contigo, pela disposição de vocês em fazer negócios com a gente, trazer realmente essa envergadura. O processo é um processo crítico para a gente, né? A gente tem sido, de certa forma, mega auditados, e todas as vezes que a gente vai e apresenta para um auditor que existe um modelo de gestão de fornecedores, de cuidado, uma plataforma saudável, robusta, friendly, e a gente tem dado respostas aí que vêm de encontro às expectativas das inúmeras auditorias que a gente tem, né, Renata? É auditoria de Bacen, porque a gente é banco, é SOCs, é as Big Fours, etc. Então, mais uma vez, obrigado, cara, parabéns, né, pela jornada, pela paciência com a gente aqui nessa manhã, né, vocês, a gente vai continuar caminhando juntos, né. Eu queria fechar aqui com a reflexão que o ChatGPT me deu, né. Aí ele diz o seguinte: olha, a gente encerra essa roda de conversa com a reflexão de que a inteligência artificial não veio para substituir o ser humano, mas para ampliar a sua capacidade de pensar estrategicamente, antecipar tendências e tornar decisões mais inteligentes. O profissional de compras que souber combinar, primeiro, tecnologia, segundo, dados, e terceiro, propósito, será o protagonista dessa nova era, né? Tem dados, tecnologia, entender o nosso propósito, que o Léo comentou aqui também, de que uma área de procurement é uma área parceira, uma área estratégica, uma área de negócios, que a gente possa usar justamente a inteligência artificial como esse movimento provocativo para ampliar nossa capacidade de pensar estrategicamente, reduzir o que é operacional, nos provocar no dia a dia. Você comentou, eu uso muito o ChatGPT no dia a dia. Engraçado que ontem, só para fechar, eu falava com a minha esposa, pô, a gente precisa fazer aquela próxima feijoada aqui e tal. Ela falou, olha, a última vez eu fui lá pelo ChatGPT, eu comprei mais coisas do que devia. Eu falei, pois é, mas agora eu já sei pro público. Então ajudou, deu um norte, você filtra, pegar a informação e filtra e traz a experiência, né? Então eu pego o exemplo da feijoada para fechar com o exemplo do roteiro, né, que o Léo fez com os pais dele lá em Guararema. Gente, salve de palmas aqui para a Lincana, né? Opa! E obrigado a todos, obrigado, Léo. A gente vai tirar um fotão aqui, meu amigo. A gente tira um fotão aqui também. Boa.